Olá, seja bem-vindo ao ACS na TV, hoje com o nosso convidado, Rodrigo Lima, da Arship. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito bom ter você aqui, em nome da Associação Comercial de Santos. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente apresentar a empresa e de estar com vocês na Associação Comercial. Rodrigo, antes da gente começar a falar da empresa, eu sempre gosto de entender quem está aqui comigo, né? Batendo esse papo. Então, quem que é o Rodrigo, de forma pessoal, profissional, um pouquinho da sua trajetória também? Olha, a minha trajetória, por mais que eu tenha 37 anos, ela foi bem desafiadora, né? Então, eu não vim de família abastada, né? Eu vim bem de baixo, como costumam dizer, né? Minha família foi de prestador de serviço, minha mãe aposentou agora da Santa Casa, então foi bem extensa, mas eu estudei administração, fiz pós-MBA, fiz administração pública, inclusive, que foi sempre um interesse meu. Eu até estou fazendo mestrado, né? Só falta fazer a dissertação de economia e aí pintou a oportunidade, né, de eu abrir a empresa em 2010. E foi bem através de uma oportunidade mesmo de um serviço que eu já prestava, né, eu trabalhei como ajudante de despachante aduaneiro, né, uma empresa até já foi bem grande aqui em Santos, e adquiri bastante conhecimento assim nessa área. E diante de uma oportunidade eu abri mesmo a empresa para prestar na época os serviços que eu tinha aprendido, e ao longo do caminho foi mudando bastante assim. E como que surgiu a ideia realmente da criação da empresa, né? Quando você percebeu que, opa, vou criar uma empresa, e como você migrou para esse segmento mesmo, né? Porque você comentou que você tem mestrado em economia, administração. Como que você pensou ali, vou para esse caminho? Sendo bem sincero, eu sempre tive vontade, assim, desde a adolescência, de ter um negócio próprio, né? De falar, poxa, eu quero ter um negócio meu, eu quero correr atrás. Eu tinha uma confiança ali grande de que eu ia conseguir. Que ia dar certo. Que ia dar certo, né? Então, diante de uma oportunidade, lógico, a gente nunca está 100% preparado, mas eu sempre busquei. E aí, no momento adequado que surgiu a oportunidade, eu falei, poxa, eu vou abrir uma empresa dentro daquilo, lógico, do que eu tinha aprendido e estava executando bem, onde eu já trabalhava. Então, foi muito a união do que eu já desejava com a oportunidade, naquele momento, de abrir uma empresa. Então, fui muito feliz de ter tido essa sorte, né, essa oportunidade, e estar preparado para ela. E aí eu consegui executar esses serviços desde 2010, né, e graças a Deus, até hoje, ela continua aí, firme e forte. E quais são os principais serviços de vocês, assim, carro-chefe, que as pessoas podem procurar? Sim, hoje, assim, o carro-chefe nosso é de locação de empilhadeira, né? Então, a gente tem algumas empresas na região que fornecem esse serviço, mas, de certa forma, cada um tem o seu nicho, né? A gente não tem o costume de locar grandes máquinas, de contratos muito longos. A gente tem muita disponibilidade de máquinas menores, né, de contratos de curto prazo, no máximo assim 1 ano, e serviços diários também. Às vezes chegou uma carga no caminhão dele, ele precisa ali com urgência descarregar aquele caminhão, ou então até de forma, né, eu falei chegou o caminhão porque geralmente é o que acontece, mas tendo um planejamento ali de, olha, comprei uma carga de piso e vai chegar numa obra. São clientes muito diversificados, esses que terminam pedindo a diária. Então, a gente fornece a empilhadeira junto com o operador, o equipamento completo, né, para o pessoal não ter responsabilidade nenhuma com relação à descarga. Então, a gente faz essa parte da alocação das empilhadeiras, né, e fornecimento de operador. E de 1 ano para cá, a gente tem atendido também o serviço de amarração de navios, né, que foi um serviço que, de poucos anos para cá, a APS agora privatizou, né, só algumas empresas estão cadastradas, habilitadas, e a gente oferece esse serviço também,
né? A gente teve também a oportunidade de atender a Petrobras, que legal. Né, que a gente está atendendo até hoje, inclusive. E é bem legal, assim, a gente, por mais que tenham, se eu não me engano, umas 12 empresas cadastradas, a gente tem um diferencial legal de ter um atendimento bom e de ter todos os funcionários registrados em carteira, né? Então, querendo ou não, é um diferencial hoje no Porto, porque nem todos trabalham da mesma forma, né? A gente termina deixando o cliente um pouco mais tranquilo com relação a questões trabalhistas, com relação a seguro, então a gente executa esse serviço bem feito, com bastante responsabilidade e compromisso. São os dois carro-chefes, assim. Tá, quando você fala de empilhadeira, até para eu entender um pouco melhor e quem está nos assistindo também, a gente fala especificamente da área portuária e logística ou a gente fala de outras áreas também? O nosso maior cliente, por exemplo, hoje é a MSC. Então, a gente trabalha, e boa parte do nosso serviço, principalmente durante a temporada, trabalhando com os navios de passageiros. Então, toda a comida, todo o material, toda a peça, tudo que vai para fornecimento de navio, ele termina fazendo cooperação com as nossas empilhadeiras. Isso já faz aí em torno de mais de 10 anos, com certeza, para a MSC. Algumas outras companhias também trabalham com a gente de navio de passageiro, mas a gente não só atende eles, como também na rua, clientes de fora, alguns terminais também. Então não fica específico somente ao porto em si, na área de cais público, tem alguns terminais e empresas fora também. A gente já trabalhou para a Henry Borden, né, que fica em Cubatão, parte de indústria também, mas por mais que tenha a área portuária ali também, mas também foge um pouquinho de porto. Toda a área, assim, principalmente a questão da gente atender diária, a gente atende diversos clientes mesmo, que precisam de máquinas menores ali para problemas mais rápidos, entendeu? E você estava falando dos diferenciais, né? Sim. Você comentou que tem a questão do atendimento, Sim. Tem a questão também dos colaboradores estarem ali com uma carteira registrada. E quais outros diferenciais você percebe ali que faz com que o cliente final entre em contato com vocês? Olha, eu costumo dizer, geralmente, que o nosso maior diferencial, por mais que seja algo que a gente vê em muitas propagandas, é o real compromisso. Assim, quem trabalha com a gente sabe que o nosso atendimento, o nosso compromisso com o trabalho, muitas vezes de operações que a gente toma até prejuízo. Tenho certeza. Para ter certeza que o trabalho vai ser executado ali da melhor forma. E faz diferença, né? Faz muita diferença, porque é o que acontece muito. A gente conversa muito com pessoas que querem empreender e muitas vezes se sentem inseguros ali de, olha, poxa, eu quero prestar esse tipo de serviço e, poxa, eu vejo que tem já um monte de gente prestando e tal. E a gente que já faz esse serviço, a gente percebe que poucos são os que realmente têm aquele compromisso de ter uma responsabilidade com a carga, muitas vezes, do cliente, de ter pontualidade, de, no caso da amarração, mandar pessoas com um número suficiente para poder atender, né, a demanda ali. Então, a gente tem essa responsabilidade e o compromisso como se fosse nosso, assim, sabe? Não é algo só pelo ganho. A gente trabalha com parceiros. Existem diversos clientes que querem fazer o trabalho com a gente, mas por a gente saber do modo como eles trabalham, que é aquela coisa muito distante, só profissional e às vezes rifado, falando assim, eu quero mais barato e tal, a gente termina declinando e prefere trabalhar como parceiro mesmo, porque é como a gente se sente, é como a gente atende eles de verdade. Perfeito, muito obrigada pelas respostas, Rodrigo, e agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, hoje com o Rodrigo Lima, da Artship. A gente estava falando sobre os diferenciais, um pouco da sua trajetória também, alguns desafios. E aí falando sobre parcerias, que foi o que a gente falou agora no último bloco, né? Da importância das parcerias a longo prazo. Vocês têm parceiros de muitos anos já? Como que funciona essa parte para vocês? Sim, a gente tem parceiros de longa data. A MSC foi uma até que eu mencionei, que há muitos anos a gente trabalha com eles, né? MSC Cruzeiros.
A gente é muito parceiro da Senep também, que ela, para quem não conhece, é uma fundação, se eu não me engano, que oferece cursos e preparação para mão de obra. Então, muitas das vezes a gente tem, inclusive até hoje, máquina alocada lá para quem vai fazer curso de empilhadeira. Inclusive o Ogmo fez concurso de operador de empilhadeira recente, foram as nossas empilhadeiras que estavam lá, né, e acessórios também. Então tem bastante tempo que a gente trabalha com eles. Já teve vezes até que a gente deixou a empilhadeira lá como forma de patrocínio, vamos dizer assim, para poder ajudar. Eles estavam com projetos sociais e tal. Então temos uma parceria de longa data. Tem diversos clientes assim que nós atendemos há muitos anos e como eu disse, né, a gente gosta de trabalhar dessa forma, porque não é só pelo dinheiro. Assim, quando era um pouco mais novo, a gente vem com aquela mentalidade de, nossa, eu vou ganhar o máximo de mercado possível. A gente vem sempre com aquele mesmo pensamento. Eu vou ganhar o máximo de mercado possível para poder ganhar o máximo possível. E com o tempo a gente vai percebendo, eu no caso, pelo menos, ainda bem que consegui cedo, perceber que não é só sobre isso, assim, sabe? Para a gente poder ficar feliz ali atendendo, a gente... É muito mais, né? É muito melhor, a gente vai fazendo amizade, a gente vai criando parceiros de verdade e vira um grande hub, assim, de pessoas que fazem serviços diferentes e um vai ajudando o outro, né? Lógico, tudo bem que é remunerado, mas não deixa de ser uma parceria além do dinheiro. Exatamente. Assim. Então é mais ou menos nesse caminho, essa mentalidade que a gente tem e o resultado sai muito diferente no nosso serviço, porque o nosso comprometimento é maior. Por exemplo, no caso da amarração, um dos maiores riscos é do navio chegar para atracar e não ter ninguém para amarrar ele voltar para a barra, gerando custo, uma dor de cabeça imensa. E do tempo que a gente está, nunca corremos o risco disso acontecer, né? Então, justamente por essa troca, essa proximidade, essa parceria e o compromisso que a gente tem com o nosso cliente. E, Rodrigo, quais que são as principais, eu não diria dificuldades, mas desafios do setor de vocês? O porto, né, ele é muito visado, né? Então sempre tem alguém querendo oferecer um serviço, então termina nessa busca muitas vezes dos clientes, do próprio armador, né? Às vezes eles querem o melhor preço sempre e acontece de sempre aparecer um aventureiro ali que não oferece o serviço da melhor qualidade, mas joga o preço lá embaixo. Então o maior desafio é você conseguir oferecer um serviço de qualidade, né, mantendo um preço justo, né, e driblando essas questões mais desafiadoras de sempre ter alguém querendo jogar o preço lá embaixo. Lógico, né, principalmente agências marítimas que também contratam a gente, são muito experientes já nesse segmento, eles já muitas das vezes conseguem identificar esses aventureiros e dão preferência para aqueles que estão atendendo eles há bastante tempo e têm um pouco mais de expertise. Mas eu acho que o maior desafio é essa questão da concorrência, assim, que nem sempre é tão leal, né? E coloca em risco também o próprio segmento, né? Por não ter a qualidade, então colocar em risco ali a vida das pessoas. Eu acho que o maior desafio é esse mesmo, acredito que sim. E quando a gente fala de mão de obra, né? Como que vocês entram em contato, conseguem ali trazer essas pessoas para o mercado? Você comentou, né, que tem uma parceria com o Senep, sim, com o Ogmo também. Eu acredito que isso também ajude, certo? Sim, ajuda bastante. É que a gente vai muito da mentalidade de manter uma parcela dos funcionários que tenha mais experiência, logicamente, para poder conseguir manter a qualidade, mas a gente sempre abre oportunidades novas para quem ainda não tem essa experiência, né, para poder passar esse conhecimento, dar novas oportunidades. E a gente sempre procura, quando essas pessoas novas que não têm conhecimento, ao começar o trabalho, primeiro fazer ali na própria Senep. Às vezes a gente fecha a turma só nossa, né, para poder qualificar essa mão de obra e conseguir estar ajudando a inserir eles no mercado de trabalho. Então, lógico, a gente procura a Senep antes para ver se de repente já em algum curso anterior eles têm contato dessas pessoas, né? Mas hoje a gente tem em média umas 14 pessoas, 15 acho, 14 ou 15 pessoas registradas ali para fazer esse serviço, né? Então,
Alguns, muito vieram por indicação, inicialmente, ali, das pessoas das que a gente já conhecia e confiava, mas a gente está cada vez aperfeiçoando isso mais e ampliando as portas para poder sempre capacitar e dar oportunidade para novas pessoas. E, Rodrigo, até para quem está nos assistindo e se interessa pelo mercado, né, em começar, realmente começar de baixo também, começar dentro de uma empresa como a de vocês, o que você indicaria? Quero começar a trabalhar com empilhadeira, né? Quero trabalhar na Airship também. O que o pessoal tem que fazer? Olha, é sempre interessante a gente estar procurando uma capacitação, tá, né? Termina facilitando muito quando a pessoa já tem uma certa capacitação, porque é muito comum as empresas, ao precisarem de alguém, elas já precisam de alguém que tem experiência. Lógico. Então é muito desafiador isso que a gente faz, de pegar uma pessoa que nunca trabalhou, de repente, para poder ensinar e depois eles estarem atuando, porque querendo ou não, muitas das vezes você precisou, porque aumentou o serviço, você já precisa suprir aquela demanda. Então, a pessoa já tendo ali um preparo, uma predisposição também, porque a amarração, por exemplo, é um trabalho físico e operador de empilhadeira geralmente precisa ter CNH. Olha, então já tem que ter... É algo diferente. Sim, tá. É porque já precisa ter mais ou menos uma noção ali de pilotagem. Né? Lógico, tem do diferencial ali da operação, mas geralmente se pede que tenha já uma noção, né, de pilotagem. Então, buscar um curso, uma preparação, o próprio Senep oferece cursos muito bons, tanto de empilhadeira quanto de amarração, mas lógico, a gente está sempre de portas abertas também para poder receber o currículo, né, dessas pessoas e também dar uma oportunidade diretamente. Sempre que pintar ali uma vaga que a gente possa estar capacitando e inserindo, a gente faz o que pode. Sem dúvidas. Rodrigo, obrigada pelas respostas. A gente vai para o intervalo e logo, logo nós voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com Rodrigo Lima, da Airship. Rodrigo, a gente estava falando sobre algumas diferenças aqui no horário do intervalo, sobre você locar ou então comprar uma empilhadeira, né? Então vamos dizer que eu sou um cliente do Rodrigo e eu estou em dúvida do que eu vou fazer. Se eu vou comprar uma empilhadeira para o meu terminal, para a minha empresa, ou se eu vou locar. Qual que é a diferença e qual que é a vantagem de você, por exemplo, locar uma empilhadeira? É uma ótima questão, né? Acho que todo operador logístico, ele sempre chega num ponto onde ele fala, poxa, às vezes o que eu estou gastando de locação é melhor comprar uma empilhadeira, né? Em determinados momentos, provavelmente comprar deva ser melhor, mas locar com certeza tem um ponto positivo muito grande, né? Porque algumas coisas o pessoal não leva em consideração. Por exemplo, eu vou locar empilhadeira, não é só o fato de eu ter uma empilhadeira lá que vai funcionar perfeitamente ao longo de 1, 2, 3, 5 anos, né? Então você vai locar empilhadeira, se você comprar uma empilhadeira, você vai precisar ter a manutenção, então você vai precisar ter o mecânico, né? E há um custo alto de manutenção. Você vai precisar ter o fornecimento ali direto de combustível, então de repente a sua área tem que se adequar para poder receber combustível, mesmo que seja GLP, você tem que ter um local adequado para deixar bujão de gás, você vai precisar de operador, né? E sempre quando você pensa em comprar, você pensa, eu vou comprar uma empilhadeira e ela supre minha demanda, e quem tem um não tem nenhum, né? Tanto da questão do equipamento, se ele quebrar, mesmo que seja nova, ela pode ficar 3 dias, 1 semana esperando uma peça. Nossa, é muito tempo, né? Sim. E fora da parte da mão de obra, por exemplo, um funcionário ele vai ter um dia que ele vai ter um problema, ele de saúde, de repente ele não vai poder estar presente, e aí você vai ter que colocar outra pessoa. De repente um terminal grande, ele precisa de integração, ele precisa da parte ali de segurança, não é uma coisa rápida não é algo rápido de se suprir, entendeu? Então, na parte da locação você elimina todos esses problemas, porque se o locador está te oferecendo uma empilhadeira, ele tem a responsabilidade de manter ela em funcionamento. Se ela der algum problema grave, ele tem a responsabilidade de colocar uma outra empilhadeira no lugar,
lógico, né? Nem todo locador tem essa preocupação, essa responsabilidade de substituir, de manter ali a manutenção em dia, que é algo também que é o nosso diferencial. Né? Quem trabalha com a gente muitas das vezes já pegou de outro e falou, poxa, ele me ligou de volta e falou assim, Rodrigo, eu prefiro que você loque uma empilhadeira de longe e você seja a pessoa que vai me atender, porque a gente consegue ter um contato rápido, o atendimento de vocês é excelente. Então, a gente vai sempre prestar um serviço ali rápido para manter a operação rodando. Lógico. E se faltar alguém, a gente vai colocar alguém no lugar. A gente sempre, em lugares que, por exemplo, precisam fazer integração, a gente já faz integração de 2, 3 juntos, para poder não ter o risco daquele faltar, ter outro rápido para poder suprir. Então, toda essa questão de manutenção não vai precisar se preocupar, né? Então é algo muito mais fácil, muito mais prático e que se colocar na ponta do lápis, muitas vezes no longo prazo, é muito mais barato, dá muito menos dor de cabeça e que o cliente ele pode focar no segmento dele, que muitas vezes é venda do equipamento ou só armazenagem. Então, esses são os pontos positivos com certeza e do meu ponto de vista, obviamente, locar acredito que seja muito melhor na maioria das vezes. Nunca é só a empilhadeira, né? É o serviço que tem por trás da empilhadeira. Sim, inclusive a parte de manutenção que é um problemão, assim. Na Baixada tem uma falta de mão de obra de manutenção de empilhadeira muito grande. Então termina sendo um custo muito alto, geralmente, para quem vai manter ali uma empilhadeira. E Rodrigo, trazendo sobre a sede de vocês, fica aqui em Santos, certo? Isso, a gente fica ali na Siqueira Campos, número 86, né? Então a gente escolheu aquele local bem estrategicamente mesmo, que é um ponto que já está ali no porto, tanto para nós que atendemos navio de passageiro, que está ali na área do Concais, Joteirinhos, a gente está quase de frente ali da Citrosuco, então é muito prático para a gente pegar a portuária, né? A maioria dos navios da Petrobras que a gente atende são na Lemoa, então dali a gente mantém 2, 3 carros ali sempre à disposição para poder ir lá para a Lemoa, então ali é muito prático, principalmente margem direita, a gente tem uma resposta muito rápida quando tem alguma operação. Perfeito. E fala um pouquinho da parceria com a Associação Comercial de Santos também para a gente. A gente eu já frequentava, por exemplo, a CS Jovem, né? Estou até em débito um pouco, faltando bastante tempo. Preciso ir, tenho alguns amigos lá, sempre te via lá, inclusive. Sim. Mas a gente achou importante estar na associação comercial principal, né? Para poder estar por dentro, trocar informações, né? Ver o que a gente pode contribuir. Então, para a gente é muito interessante, a gente termina conhecendo muita gente, por mais que Santos seja um ovo e todo mundo se conheça, a gente sempre conhece alguém novo. Teve um evento que a gente foi recente, tinham diversos integrantes que a gente não conhecia. Da CSDI? Isso, exatamente. E foi bem legal, assim, a gente conheceu bastante gente. Então, para a gente tem sido bem legal. E como que o pessoal pode entrar em contato com você, caso queira contratar os serviços da Airship? Vocês podem entrar, né, no contato, @airship.com.br, né? Airship é ARSHIP. Vocês podem entrar no site, que é airship.com.br, e lá vocês vão ver o nosso Instagram, que é arshiplog, né? @arshiplog, que vão acompanhar, tem postagens muito legais que o Bruno que está aqui faz, dos navios de passageiro, muitas vezes, tem muita gente que tem curiosidade, vai até a ponta da praia, muitas vezes o nosso Instagram tem as operações acontecendo e consegue ver. Então, por esses meios, vocês com certeza acham a gente facinho. E por fim, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu sempre falo assim, é uma mensagem que pode ser do seu segmento, uma mensagem que pode ser do seu coração. Eu sempre falo, deixa livre para o que o nosso convidado quiser falar. Olha, eu me coloco à disposição, né? A gente atende esses segmentos, mas a gente está há muitos anos no Porto, então a gente termina conhecendo muita gente, então eu me coloco à disposição para poder conversar com quem for, de repente a gente pode ajudar em muitas outras coisas, né? O pessoal que trabalha com a gente sabe que a gente faz muito além do que a gente está acostumado a trabalhar, muitas vezes até de graça, então me coloco à disposição para ajudar, né? Eu trabalhei bastante como voluntário, ajudando muitos jovens, pessoas, né, na Politize, acho que você deve ter ouvido falar. Com certeza. Então, sempre me coloco à disposição para o que eu puder ajudar, tá bom? Eu fico à disposição. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada pelo seu tempo, por esse bate-papo. Foi de extrema importância ter você aqui. Agradecemos em nome da Associação Comercial de Santos e a gente espera você outras vezes por aqui também. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade.
E muito obrigado a você que está nos assistindo e até o próximo Acesse na TV. Tchau, tchau.